Olá, eu me chamo Larissa, paz do Senhor Jesus, tudo bom? Bom dia, eu sou a esposa do Diego, dono desse canal, e hoje nós vamos falar sobre a inveja. Eu tô há alguns dias tentando fazer esse vídeo, tá? Mas tá difícil, é guerra. Mas vamos lá. Hoje nós vamos ler sobre a história de Saul, tá? Porque Saul perseguia Davi, porque Saul tinha inveja de Davi. Por quê? Saul foi escolhido pelo próprio Deus, tá? Ele foi levantado na terra por Deus para ser o rei de Israel. Mas Saul havia se esquivado da vontade de Deus, então Deus falou com Samuel que levantasse Davi. Deus havia escolhido um outro, né, para ser o rei de Israel, que se chamava Davi. Davi, ainda menino, foi levantado pelo próprio Deus como rei de Israel. E Davi passou a estar dentro da casa de Saul, na família de Saul. Mas Saul começou a invejar Davi porque Saul percebeu que havia o espírito de Deus em Davi, porque em todas as batalhas Davi ganhava. Se lembra daquela musiquinha que Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então ele começou a perceber que Deus era com ele. Então ele começou a desconfiar: será que ele vai ser o meu sucessor? Será que é ele que vai roubar meu trono? Mas, no entanto, ele sabia que Davi não estava roubando nada, apenas ele foi escolhido por Deus para estar no seu lugar, porque ele não havia mais feito a vontade do Senhor. O que eu quero deixar aqui, vou ser breve, tentar ser breve, é sobre a inveja. O que acontece? Muitas das vezes a gente tem uma amiga, né, que ela tem inveja da nossa vida, né? Às vezes a gente tem um carinho tão grande por uma pessoa e muitas das vezes a gente não sabe o sentimento que aquela pessoa tem por nós, né? Às vezes é aquela pessoa que você coloca dentro da sua casa e ela começa a invejar as suas coisas, e aquela pessoa, você já parou para pensar, não sei se vocês têm aí alguma amiga assim, alguém que está no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, é aquela pessoa que você coloca uma foto no seu perfil ou no seu status e aquela pessoa vai lá e joga uma piadinha. Sabe, todas as vezes que você tira uma foto com a sua família, com o seu esposo, seus filhos, e você vai lá e posta, e aquela pessoa vai lá e sempre coloca uma indiretinha, tentando desmerecer a sua vida, a sua história. Isso se chama inveja, tá? O invejoso, ele quer ser melhor do que você. O invejoso, ele sempre vai querer estar por cima, ele nunca vai querer estar por baixo. O invejoso, ele não aceita ver você melhor do que ele. Sabe por quê? Porque ele não tem capacidade para fazer o que você faz, né? Para lutar as guerras que você lutou e venceu. Então, o invejoso, ele deseja ter o que o próximo tem, tá? Ele não é feliz e também não quer que você seja, entendeu? Ele não tem a capacidade de correr atrás, tá? É aquele trabalho que você conquista, sabe? E aquela pessoa vai lá e fica desmerecendo o seu trabalho, né? Você tá lá vencendo na vida e tal, a pessoa não tá fazendo nada e a pessoa tá aí desmerecendo você. Ou então, sabe quando você faz uma festa de aniversário, você convida a pessoa e a pessoa às vezes não vai? Por quê? Porque às vezes a pessoa não quer ver você vencendo, às vezes a pessoa não quer estar ali naquele momento feliz e ver que você está conquistando, que você está vencendo, né? Ou muitas das vezes aquela pessoa que você chama para ir na sua casa, a pessoa fica dando desculpa para não ir. Por quê? Porque às vezes a pessoa não quer ver que você conquistou nada, tá? Eu não sei se você já passou pelo fato daquela pessoa sempre te chamar na casa dela e a pessoa às vezes ficar jogando indireta. Sabe aquele tipo de pessoa que fica tentando ser melhor do que você? Eu estou tentando aqui argumentar aqui para você um fato que é notório muitas das vezes, né? Como assim, Larissa? É aquele tipo de pessoa que, como é que eu posso dizer assim?
ela tem um sentimento de competição, vamos dizer assim. A inveja faz com que a pessoa sinta-se competitiva com você. Ela quer competir com você. Ela, na verdade, não aceita que você seja melhor do que ela, tá? E um relato aqui muito grande também é quando você tem algum móvel dentro da sua casa. Por exemplo, eu vi um vídeo essa semana que uma menina estava fazendo um vídeo com uma amiga, né? Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, mas eu vi esse vídeo e achei muito interessante trazer isso aqui. E a menina estava falando que viajou para São Paulo com a amiga e tal. A amiga dela, depois ela descobriu que a amiga estava em São Paulo também. E essa menina, uma menina trabalhadeira, e ela estava conquistando muitos imóveis, né? E ela chegou a subir de um nível tão alto que ela é corretora. Então ela vendia muitas casas. E ela sempre desabafava com essa amiga dela, né? E sempre falando com essa amiga dela das viagens dela. Aí a amiga dela descobriu que a amiga estava em São Paulo também. E ela comentando com a menina e tal, que bererê, que babá. E a conversa vai. E aí ela falando com a amiga, né, sobre a viagem. E a amiga dela olhando para ela assim, tal, de um jeito que você olhava, você via que ela estava com inveja da menina. Aí o que aconteceu no vídeo? O prato do outro lado da casa da menina, que estava sofrendo inveja dessa amiga, estourou. E ela falou assim: o que aconteceu, amiga? Ela, o prato, indignada, sem saber o que fazer, estourou. Aí a outra do outro lado riu. E aí ela riu assim, debochando. Ela, amiga, sua mão tá toda cortada, rindo. E a outra menina lá, olhando para as mãos assim, graças a Deus não aconteceu nada com a menina. Mas aquele prato que estava ali, aquele mal caiu sobre aquele prato. Quer dizer, aquilo ali se chama o quê? Inveja, né? E isso existe, gente. Isso existe. Ela percebeu que aquela amiga ali estava jogando aquela seta de inveja para a vida dela e estava notório ali. A menina estava rindo, debochando da cara da menina porque o prato estourou ali na cara dela. Você vê, aquilo foi tão pesado que caiu no prato ali. E muitas das vezes isso acontece na nossa vida. É às vezes um amigo que você coloca dentro da sua casa e às vezes você não sabe. Quando aquela pessoa sai, você começa a discutir com seu marido, você começa a brigar com seu filho, começa a quebrar tudo dentro de casa, começa a cair as coisas na sua casa, o cachorro morre, é a planta que morre. Ah, Larissa, mas será que existe? Existe, gente. Existe. Muitas das vezes você está sofrendo ataque de inveja, tá? Porque existe um mal chamado inveja, que muitas das vezes tem pessoas que se deixam ser dominado por ele. Assim como aconteceu na vida de Davi. Davi era um cara guerreiro, né, escolhido por Deus, e Saul o invejava Davi, porque ele já havia perdido o trono dele para Davi. Davi era um dos melhores que ele tinha, tá? Como soldado ali, porque Davi lutou ao lado de Saul. Mas ele era bom no que ele fazia. Então Saul o invejava a vida dele. Não fica muito longe não. Vamos lá na história de José. Lembra de José? José foi perseguido pelos seus irmãos. José havia tido um sonho, Deus havia dado um sonho para José. Por que Deus deu esse sonho para José? Porque seus irmãos o perseguiam. Porque José era amado por seu pai. José era filho de Raquel com Jacó. Jacó, quem foi Jacó? Foi aquele homem lá no passado que lutou 7 anos pelo amor de sua amada, querida Raquel, que infelizmente seu pai Labão deu a outra irmã, né? E ele teve filhos com essa primeira irmã, né? Que infelizmente seu pai o enganou. E desses filhos aí, né? Que são filhos de Jacó com Lia, eles o invejavam seu irmão José. Então, José foi perseguido, coitado, desde criança, pelos seus irmãos, pelo simples fato. Qual foi o motivo? Ele era filho do amor que o pai tinha por sua mãe. Olha só.
José foi perseguido, foi vendido pelos seus próprios irmãos, porque os seus irmãos tinham inveja dele ser filho do amor que o pai dele tinha pela mãe dele. Então ele foi perseguido. Eu vou tentar ser breve aqui no que eu quero passar para você. Cuidado, tá? Com certas pessoas que você coloca dentro da sua casa, tá? Muitas das vezes aquela pessoa que você tanto considera, ela não tem o mesmo carinho, afeto por você, tá? Às vezes é uma pessoa que inveja a sua vida e você nem sabe, tá? A inveja, ela adoece os ossos. A Bíblia vai dizer sobre isso, tá? A pessoa que é invejosa, ela deseja estar no seu lugar, ela quer ter a vida que você tem, ela não aceita que você seja melhor do que ela, tá? Às vezes é a sogra que tem inveja da nora, tá? Às vezes é aquela pessoa que está no seu status, né? No seu WhatsApp. E toda foto que você posta com a sua família, toda vez que você vai postar uma foto com seu filho, com seu marido, a pessoa vai lá e posta uma indiretinha, tá? Isso é inveja. É ela querendo ser melhor do que você. O invejoso, ele sempre vai querer ser melhor do que você, ele não vai aceitar que você seja melhor do que ele, tá? O invejoso, ele sempre vai querer estar por cima, ele sempre vai querer competir com você, porque ele não aceita que você esteja por cima dele. Às vezes é aquela pessoa que bate nas suas costas, diz ser teu amigo, mas por trás está te espiziando, por trás ele está ali desejando que você esteja estagnado, parado. Tá? O invejoso, ele não quer ver você subir. Ele diz que é seu amigo, mas ele quer ver você por baixo dele, tá? Ele não quer que você seja melhor do que ele. É aquela faculdade que você faz e vence, mas aquele amigo, né, tá ali querendo te ver no buraco, tá? A inveja faz com que a pessoa, ela tenha aquele sentimento de impotência. Como assim, Larissa? Se eu não posso, se eu não tenho, você também não pode ter. Infelizmente, tá? Eu paro o vídeo aqui e o que eu quero dizer para você é o seguinte: cuidado, tá? Às vezes a inveja pode estar bem perto de você e você nem sabe. Bom dia, fica na paz de Jesus.